Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesse momento que vamos ouvir a sua palavra. Para esse fim eu peço que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós leremos do verso 7 ao verso 12. Mateus capítulo 7, verso 7 ao verso 12. Nós lemos o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oremos. Pai querido, nós te pedimos que agora o Senhor possa falar aos nossos corações e convencê-los desta verdade da Tua palavra, que nós sejamos por ela santificados, transformados e que as nossas relações sofram o impacto da ação do Teu Espírito na nossa vida. Oramos por isso, Pai, e confiamos a Ti este momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Sermão da Montanha que estamos aqui expondo já há algumas semanas, ele se trata de um manifesto contracultural de Cristo naqueles dias. E, através desse sermão, Jesus propôs estabelecer novas prioridades para a vida dos seus discípulos. Eles tinham diante deles referenciais religiosos que Jesus está questionando desde o capítulo 5 deste Evangelho. Os escribas e fariseus, aparentemente, viviam com rigor o regime da lei, mas interiormente eles estavam contaminados pelo pecado e em nada estavam alcançando o propósito da lei, porque eles viviam uma religiosidade aparente, externa, mas o espírito da lei eles estavam ignorando. Jesus então faz um discurso agora contrariando aquela religiosidade dos dias e propondo para os discípulos, estimulando os discípulos a contemplarem os verdadeiros propósitos e valores do reino de Deus. E era exatamente essas prioridades que eles deveriam compreender. E uma das prioridades é que os discípulos fossem capazes de se relacionar com amor e sabedoria com as pessoas que Deus colocou em torno deles mesmos. Esta prioridade de buscarmos o reino de Deus acima de todas as coisas deve impactar não apenas a nossa relação com Deus, mas a partir dessa relação com Deus, impactar também as nossas relações interpessoais. E numa cultura como a nossa, caracterizada cada vez mais com as falsas impressões de piedade, de orgulho e de disfunção de relacionamento, essa é uma necessidade essencial para que nós saibamos como de fato sermos sal e luz neste mundo. Nós apresentamos um índice altíssimo de evangélicos no nosso país, mas infelizmente esse grande número de evangélicos no país não tem refletido as transformações morais ou não tem provocado as transformações morais nessa sociedade. E Jesus ensina aqui aos discípulos e também a todos nós como priorizarmos esta que é uma das grandes necessidades da vida cristã, de impactarmos as relações pessoais a partir de uma relação genuína e verdadeira com Deus. A nível de contexto, vamos nos lembrar que desde o início do capítulo 7, Jesus está aqui alertando os seus discípulos contra um espírito crítico na relação com os outros. O que eles aprenderam do capítulo 5 até o capítulo 6 poderia torná-los tão críticos em relação aos outros, a ponto deles fazerem exatamente aquilo que os escribas e fariseus estavam fazendo naqueles dias, julgando precipitadamente as pessoas, condenando as pessoas precipitadamente, o pior, usando de critérios que não são os critérios justos do reino de Deus, mas a falsa religiosidade. E um espírito crítico
tenta se justificar relacionando-se com as pessoas, perseguindo as pessoas e punindo as pessoas. Daí porque Jesus enfatizou no verso 1 do capítulo 7, não julgueis. E essa advertência foi necessária, não porque Deus nos abandonaria, não porque Deus nos abandonará se nós julgarmos as pessoas. É simplesmente pela razão que nós encontramos também no verso 1 do capítulo 7, para não sermos julgados. Ao julgarmos as pessoas, nós criamos uma cultura de reciprocidade. E quando somos ofendidos e julgamos as pessoas, e criticamos as pessoas, e condenamos as pessoas, o texto diz que ao fazermos assim, nós recebemos a mesma medida de condenação e de crítica que recebemos dos outros. Então, o que Jesus está propondo? Interromper esse ciclo. Porque esse ciclo de criticar e ser criticado destrói, arruína muito mais relações do que as edifica. Então, os discípulos deveriam aprender a lidar com as deficiências das relações, com as ofensas nas relações, com as dificuldades causadas por aqueles que pisam, ou seja, profanam o Evangelho e dilaceram, ou seja, o tornam inútil, em contraposição à função dos discípulos, em contraposição à mensagem que os discípulos pregariam. Jesus ensina aqui a tratar esses que estão em rota de colisão com os nossos interesses no reino de Deus, também com a oração. Também com a oração. E Jesus ensina exatamente isso no verso 7 ao verso 12. E o propósito é porque somente Deus pode motivar relacionamentos pacificadores. Só Deus. Se formos agir segundo a nossa natureza, nós estabeleceremos relações vingativas. Se somos ofendidos, nós também ofendemos. Mas quando nós resolvemos orar e pedir para que Deus intervenha e haja no nosso lugar, nós estamos contendo a nossa natureza, os impulsos da nossa carne e confiando que Deus haverá de estabelecer relações pacíficas, tratando corações que nós não temos acesso. Só Deus pode motivar relacionamentos pacificadores. Só Deus pode fornecer segurança para admitirmos humildemente nossas faltas e pedirmos perdão àqueles que nós ofendemos. Orar pedindo para que Deus nos ajude a praticarmos humildemente o perdão e buscar das pessoas a misericórdia. Somente Deus pode fornecer sabedoria para amar mesmo aquelas pessoas que mais nos ofendem e mais armam ciladas contra nós. Só Deus pode de fato nos dar essa condição. Por isso, Jesus ensinou o cuidado precedente de todo julgamento que devemos evitar, como ele fala no verso 1 ao verso 5, e também aquele julgamento que devemos fazer, é o que ele fala no verso 6. Qual que é o princípio, ou qual é a condição que Jesus aqui propõe, ensina os discípulos, que deve dar a eles a condição de fazer o devido julgamento e evitar aquele que ele está condenando? É a oração. Ao invés de os discípulos se vingarem dos que pisam e dilaceram o testemunho do Evangelho, deveriam orar por seus perseguidores, como ele já tinha ensinado no capítulo 5, verso 43 e verso 48. O que Jesus está aqui ensinando é que a oração é um instrumento de justiça contra aqueles que nos odeiam e nos perseguem. É um instrumento de justiça. Devemos orar, pela qual obtemos sabedoria para discernirmos corretamente nossos relacionamentos e apresentarmos a Deus aqueles cujo destino nós não somos autorizados a julgar. Nós não podemos julgar o destino das pessoas, mas podemos recorrer àquele que justamente tem o poder e autoridade de julgar em nosso lugar. Então, ao invés de nos vingarmos contra aqueles que nos ofendem, devemos buscar da parte de Deus a justiça perfeita que só Ele pode aplicar. O crente que procura obedecer a palavra de Deus deve constantemente orar a Deus pelo suprimento da sabedoria nos relacionamentos, e esse é exatamente o propósito desta mensagem nesta noite. E eu estou dividindo essa passagem, verso 7 ao verso 12, para facilitar o nosso entendimento dela, em apenas 3 partes. Na primeira parte, verso 7 ao verso 8, Jesus declara uma ordem aos discípulos, e na obediência desta ordem, eles receberiam um cumprimento de promessas.
No verso 9 ao verso 11, Jesus faz aqui uma ilustração. Ele ilustra esse princípio para estimular e deixar claro para os discípulos como Deus haverá de cumprir as suas promessas. E por fim, verso 12, Jesus ensina como aplicar corretamente a justiça. Então, dividindo assim a passagem, acreditamos que facilitará o nosso entendimento dela. Então vamos para a primeira parte aqui da passagem, verso 7 ao verso 8, quando Jesus faz uma clara ordem aos seus discípulos, e esta ordem está acompanhada de promessas. O texto começa dizendo assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Esses três verbos, pedir, buscar e bater, eles estão gramaticalmente no modo imperativo e indicam uma ordem relacionada com oração, porque lá no verso 11 nós vemos Jesus dizendo o seguinte: quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem, porque este é o assunto da passagem. Então, pedir, buscar e bater não pode ser outra coisa senão a experiência da oração que Jesus está tratando aqui. Sendo uma ordem de Jesus, deve ser, portanto, uma alta experiência na vida dos cristãos. Esses verbos também expressam perseverança. Eles estão no tempo presente e significam continuar pedindo, continuar buscando, continuar batendo, além de, na ordem que se encontram, transmitem exatamente uma linha progressiva, de pedir até bater, continuamente, pedindo. Ô Senhor, diante desse irmão, diante desta irmã, diante desta pessoa, me dá paciência, Senhor, me dá sabedoria, porque eu já não estou aguentando mais, me ajuda, e fazer isso continuamente, não é? Então, a ordem dos verbos, desde pedir até bater, mostra exatamente esta perseverança, né? Nós não nos satisfazemos apenas com uma oração rápida: Senhor, me dê sabedoria. Não, nós colocamos isso na agenda e diariamente estamos insistindo com Deus, perseverando em oração, para que Deus nos supra com a medida certa de sabedoria, a fim de lidarmos com os nossos relacionamentos de maneira justa e verdadeiramente piedosa. Se a vontade de Deus é clara, peça. Se há dúvidas, busque. Se há desconhece, bata para que ela seja revelada. O ensino é de perseverança na oração. Não desista, insista em orar. Ao ser provocado nas relações, não se precipite. Ore. Me lembro daquele episódio de Neemias, quando recebeu a notícia de que a cidade de Jerusalém estava assolada e os seus moradores estavam passando por uma terrível situação de miséria. O rei perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Antes dele responder, ele se resignou em oração e buscou de Deus uma resposta sábia. Naquele momento, o que ele pedisse, o rei faria. Ele buscou sabedoria de Deus, entendendo que ele precisava desta orientação para fazer o pedido certo para o rei. A oração é uma experiência na qual nós somos não apenas confortados por Deus, consolados por Deus, a oração também é uma experiência na qual nós obtemos sabedoria. É isso que Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1, no contexto das provações. Aqueles que precisam de sabedoria, peça a Deus em nada duvidando. E Deus haverá de dar sabedoria para lidar com as provações. É orando, muitas vezes, que experimentamos a sabedoria que tanto necessitamos para lidar com os nossos relacionamentos. E esta ordem de Jesus está acompanhada aqui pela promessa. Se orarmos com fé e perseverarmos na oração, a promessa é que Deus haverá de nos dar justiça e nos dará também sabedoria. O texto diz assim: pedi, veja só, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Por 6 vezes, Jesus repete a ordem de orar, mas por 6 vezes ele repete a promessa que acompanha esta ordem. Se buscarmos,
Deus haverá de suprir. Se buscarmos, Deus haverá de suprir. Se buscarmos, Deus haverá de responder. Com todas essas repetições, Jesus está apenas enfatizando aqui no verso 8 a fidelidade de Deus em cumprir exatamente aquilo que Ele prometeu. O problema não é Deus deixar de cumprir o que Ele prometeu, mas o homem em confiar que Ele dará amor para não exceder julgamentos proibidos, como Ele ensina no verso 1 ao verso 5, e sabedoria para exercer sabiamente os julgamentos ordenados, verso 6 do capítulo 7. Então veja que claramente, verso 7 ao verso 8, Jesus está dando uma ordem aos discípulos: vocês devem orar, vocês devem se resignar em oração, gastar tempo em oração, perseverar em oração, e confiem, porque Deus haverá de suprir a sua necessidade de sabedoria para lidar com relacionamentos difíceis. Deus haverá de instruí-los para que nos relacionamentos exerçam a verdadeira justiça. Busquem a Deus e confiem que Deus haverá de atender às suas orações. Diante disso, vamos para a segunda parte do nosso texto, verso 9 e verso 11, quando Jesus faz duas ilustrações aqui. E essas duas ilustrações seguem dizendo: primeiro, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Segunda ilustração, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Dois cenários propostos por Jesus. Primeiro cenário, o filho chega diante do pai e pede para o pai pão, mas o pai, no lugar de dar pão, ele dá uma pedra. Segundo cenário, quando o filho chega diante do pai e pede um peixe, mas no lugar do peixe, o pai dá uma cobra. A lógica de Jesus parte do menor para o maior. Todo pai deseja o melhor para os seus filhos e se importa com as suas necessidades básicas, aqui representadas pelo pão e pelo peixe. Alimentos muito básicos naquele contexto. O pão era o básico do básico do básico. Os mais pobres tinham acesso a pão. O peixe era uma espécie de prato secundário, né? Aqueles que tinham um pouco mais de condição tinham acesso frequentemente ao peixe. A ideia que Jesus nos traz com esses elementos, pão e peixe, é que as necessidades básicas de crianças estão sob a cuidadosa atenção de pais. De pais. Isso todos nós que somos pais entendemos muito bem, pois somos capazes de vendermos tudo o que temos para pagar o tratamento de saúde dos nossos filhos. Se um filho meu, tenho dois filhos, o Joshua e o Eric, se um deles for acometido de uma grave enfermidade, eu não penso duas vezes de vender tudo o que tenho, todas as minhas propriedades. Até parece, né, que eu tenho muitas propriedades, mas você sabe o que eu estou dizendo. O pai é capaz de fazer de tudo pelo bem do seu filho. Nós fazemos isso sem medo de passarmos dificuldades. Somos capazes de acordar de madrugada quantas vezes for necessário para atender uma necessidade. Nos aborrecemos quando os nossos filhos são ofendidos, porque temos empatia por eles e sentimos a dor deles, como também somos capazes de chorar nos casamentos dos nossos filhos. Meus filhos ainda não se casaram, mas tenho tido experiência nos últimos anos de fazer muitos casamentos, e a experiência é quase sempre a mesma. Eu não choro, mas me sensibilizo muito nos casamentos, quando olho para os pais e vejo a alegria deles naquele momento. Que coisa maravilhosa. Os pais se alegram, às vezes até mais do que os seus filhos no momento do casamento. Eles choram, eles ficam muito sensibilizados com aquele momento de tamanha alegria. Ficamos ansiosos quando se submetem a uma prova, a um exame de um emprego, e transferimos a nossa satisfação para eles. Se eles estão bem, estamos bem. Se eles estão mal, nós estamos mal. Isso que nós entendemos muito bem. Experiência de pai diante dos seus filhos. Se você é um pai amoroso, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Contudo, o ponto de Jesus aqui não é esse, e sim aquilo que ele diz no verso 11. Nós só podemos entender o que Jesus diz no verso 9 e no verso 10, se nós lermos atenciosamente o que Jesus está dizendo no verso 11. O foco de Jesus não é retratar a relação de pai e filho, mas é relatar
aqui e tratar a relação de Deus para com aqueles que o buscam, que pedem, que buscam e que batem. O verso 11 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Você deve ter percebido que não há uma resposta para essa pergunta, porque não precisa. Lendo o verso 9 e o verso 10, nós entendemos muito bem que se os nossos filhos têm necessidade, nós que somos pais, acudimos em atender aquelas necessidades, se julgarmos aquelas necessidades como sendo necessidades justas e necessárias realmente. Então não tem necessidade de resposta. Então Jesus parte do menor para o maior. Se nós pedirmos ao Pai, se nós apresentarmos a nossa necessidade ao Pai, a resposta é óbvia. Deus haverá de inclinar os seus ouvidos para as nossas petições. Deus tem interesse de nos ver bem. Deus tem interesse de cuidar de todos aqueles que o buscam. Por isso, Jesus disse: quanto mais, muito mais do que um pai é capaz de fazer pelo seu filho, Deus é capaz de fazer por aqueles que o buscam. Jesus está garantindo que se um pai humano é capaz de se importar com a necessidade dos seus filhos, nosso Pai Celestial é incomparavelmente mais, pelas seguintes razões. Duas razões que eu quero observar aqui. Primeiro, pais humanos são maus. A palavra grega aqui é poneros, que significa fisicamente desvantajoso, ou seja, frágil, incapaz de atender perfeitamente às necessidades espirituais essenciais de seus filhos. Pais humanos não podem, não conseguem, por mais que se esforcem. Você que é pai sabe muito bem o que eu estou dizendo. O melhor que nós fazemos para os nossos filhos ainda não é suficiente. Eles reclamam, eles crescem com deficiências, eles andam por caminhos que não aprenderam conosco, ou até aprenderam conosco, que o melhor que nós podemos fazer para os nossos filhos não é suficiente, porque nós somos maus. Mas Deus é perfeitamente bom, perfeitamente verdadeiro, perfeitamente capaz de atender todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Se os pais podem falhar, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Deus é capaz. Deus é perfeitamente justo, verdadeiro e bom. Perfeitamente bom. Segundo, pais humanos, mesmo sendo imperfeitos, são capazes de presentear os seus filhos. Aqui, na língua portuguesa, o que nós temos é: ora, se vós que sois maus sabeis dar bons presentes, tá? Aqui está traduzido como boas dádivas a vossos filhos. Pais humanos são capazes de presentear muito bem os seus filhos, dar bons presentes, mas Deus ainda mais, porque segundo o testemunho do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, verso 20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então você pede a Deus, você apresenta a sua necessidade a Deus, sabendo que Deus é infinitamente poderoso para fazer mais daquilo que você está concebendo no seu pensamento e externalizando através das suas palavras. Porque Deus sabe qual é a nossa real necessidade. E às vezes pedimos por algo que Deus, na sua visão, entende ser muito maior a nossa necessidade. Então Deus atende, porque Ele é poderoso para fazer isso. Ele é capaz. Jesus chama a nossa atenção para quem é Deus e para aquilo que Ele é capaz de fazer, como garantia de que se pedirmos, buscarmos e batermos, Ele nos ouvirá e atenderá conforme a sua bondade e santa vontade. Então essas ilustrações que Jesus nos conta aqui, do verso 9 até o verso 11, reforçam esta promessa que ele enfatiza no verso 7 e no verso 8, que se nós buscarmos, Deus é poderoso para atender, ouvir a nossa oração e atender conforme a sua boa vontade. O último verso, verso 12, aqui nós vemos Jesus fazendo uma aplicação de todas essas verdades. E ele começa dizendo o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles,
porque esta é a lei e os profetas. Tudo parece que Jesus, neste verso, está mudando radicalmente de assunto. O verso, contudo, inicia dizendo, tudo quanto, pois. Notamos que o que ele está fazendo aqui é relacionando o que ele disse antes, sobre o julgamento e a necessidade de oração, com o devido cuidado na aplicação da justiça, primeiramente aos discípulos. E há 3 observações que eu quero destacar aqui a respeito desse verso 12. Primeiro, a essência dessa conduta. Este princípio se relaciona diretamente com a segunda parte dos 10 mandamentos, aqueles 6 mandamentos. O 5º mandamento, honrar pai e mãe, e assim por diante, até a questão da cobiça, que é o 10º mandamento. Este princípio se relaciona com essa segunda parte do decálogo, o qual expressa os fundamentos divinos para as relações humanas e é resumida pelas palavras de Jesus ali mesmo, em Mateus capítulo 22, versos 39 a 40, dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele, veja, está dizendo que este critério de fazer aos outros o que desejamos que seja feito conosco, ele mesmo relaciona essa dependência ou esta essência, a lei e os profetas. Tanto aqui, como no capítulo 22, ele repete o mesmo argumento. Então, o que Jesus está mostrando aqui é a essência dessa conduta, a essência de, ao praticarmos este critério nos relacionamentos, de tratarmos as pessoas como nós queremos ser tratados, estamos, a rigor, cumprindo a lei e os profetas. Segundo, a justiça desta conduta. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Jesus ensina que devemos tratar os outros como queremos ser tratados. Ora, o homem ama a si naturalmente. Obviamente, deve, na mesma medida, amar os outros. É justo amar os outros na medida que nós nos amamos. Essa justiça posiciona todos as mesmas condições diante de Deus, pois todos pecaram e todos carecem da misericórdia do Senhor. Então, quando o seu irmão chegar atrasado numa programação e você rapidamente julga aquele irmão, critica aquele irmão, imagina quando você chegar atrasado, como você deseja ser tratado. Você certamente não vai ficar numa situação confortável quando você for confrontado, né? Por também ter chegado atrasado. Isso não significa que nós não devemos julgar pecados, que nós não devemos confrontar faltas nos relacionamentos, ou que devemos ser permissivos em relação a condutas que se desviam do verdadeiro foco, mas que nós, ao julgarmos os outros, devemos ter muito cuidado, porque nós também haveremos de ser julgados pelos outros das nossas falhas. Se nós nos amamos, devemos amar os outros, e todos nós pecamos. Então, não tenha nenhum entre nós que possa dizer, eu não pequei, ou eu não peco, ou este pecado eu não cometo. Muito pelo contrário, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A queda é sempre uma experiência de quem acha que está em pé. E nós pecamos, nós falhamos. Então, ao julgar os outros, precisamos ter critérios justos e piedosos. Não é que temos que nos esquivar da responsabilidade de confrontar pecados. Pelo contrário, devemos admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros, como diz o apóstolo Paulo, mas sempre com a piedade e com a misericórdia com a qual queremos ser também tratados dos nossos pecados. Então, esta justiça não permite o julgamento incoerente, inconsistente e hipócrita que, como praticavam os escribas e fariseus, e impede que alguns exijam direitos violando os direitos dos outros. Em terceiro lugar, o fundamento dessa justiça, vimos aqui a essência dessa conduta, a justiça dessa conduta, agora o fundamento dessa justiça, porque esta, diz Jesus, é a lei e os profetas. A lei e os profetas eram uma antiga referência às escrituras do Antigo Testamento. A lei se referia ao Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e os profetas ao restante do Antigo Testamento. Portanto, o fundamento dessa exigência que Jesus está fazendo no verso 12
é a própria palavra de Deus. Este princípio revela a beleza da ética cristã, o comportamento justo e piedoso, e revela como o amor de Deus deve ser expressado em nosso amor ao próximo, e nos ensina a respeito do amor verdadeiro, procurando maneiras de pagar o mal com o bem, amando os nossos inimigos e orando pelos que nos perseguem, interrompendo o ciclo de maldades e nos beneficiando com a misericórdia, como pecadores que somos, a qual é prometida por Deus e revelada pela conduta que os outros nos oferecerão como resposta. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 7. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Relacionado com isso que Jesus diz no verso 2, ele diz no verso 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O critério deve ser o mesmo. Todos nós queremos ser tratados com amor, todos nós queremos ser tratados com atenção, todos nós queremos ser tratados com muito cuidado e respeito, mas então devemos oferecer o mesmo tratamento aos outros, mesmo aqueles que nas suas imperfeições nos prejudicam. Os cristãos verdadeiros, quando oferecem aos outros o amor que receberam de Deus, dão ao mundo uma amostra daquilo que existe no céu. Este amor que Deus, de uma forma tão perfeita, nos ofereceu através da morte de Jesus Cristo, seu único Filho, e que foi poderoso para nos redimir das trevas e nos colocar em comunhão com o Pai. Apenas um ensaio desse amor que podemos oferecer às pessoas em nossa volta é capaz de revelar o amor de Deus. E Jesus diz isso lá em João capítulo 17, que o amor do Pai esteja em nós, para que o mundo creia que Ele o enviou. Quando nós nos amamos, quando nós tratamos cada um dos nossos irmãos com devido zelo, cuidado e respeito, estamos dando testemunho ao mundo de que somos um povo totalmente diferente, porque somos o povo de Deus. Eu quero terminar esta mensagem trazendo apenas 2 conselhos aqui. Em primeiro lugar, há bênçãos que são condicionadas aqui, né? Nós sabemos que Deus é um Deus de graça, que nos abençoa quando nós não merecemos absolutamente nada da parte dEle. Ele nos amou quando nós não o amávamos, e Ele exerceu a sua justiça sobre nós que somos pecadores. Nós o ofendemos. Com o nosso pecado nós matamos o seu Filho. Foi por nossa causa que Jesus sofreu todas as injúrias e foi sacrificado. Deus foi humilhado naquela cruz, por minha causa e por sua causa. Mas Deus, por causa do seu grande amor, Ele submeteu o seu Filho a tamanha humilhação, para que fôssemos por Ele salvos da ira, salvos da condenação. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Isso é graça. A salvação é obra da graça. E não apenas a salvação, mas todas as bênçãos derivadas dessa salvação, segundo o que Paulo diz em Efésios capítulo 1. É tudo fruto da graça de Deus. As incontáveis bênçãos que experimentamos dia após dia é fruto da graça de Deus. Bênçãos essas que nem sequer nos damos conta na experiência do dia a dia. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que Jesus está dizendo, que há bênçãos que Deus reservou para dispensar sobre nós quando nós o buscamos, quando nós abandonamos o pecado, quando nós obedecemos a sua palavra. Há bênçãos que são condicionadas. Se pedirmos, receberemos. Se não pedirmos, não receberemos. Se buscarmos, encontraremos. Se não buscarmos, não encontraremos. Se batermos, a porta será aberta para nós. Se não batermos, ela não será aberta para nós. Ponto final. Há bênçãos que só experimentaremos se nós buscarmos a Deus em oração.
Há transformações, há soluções, há caminhos que só podem ser discernidos quando nós nos humilhamos diante de Deus em oração e pedimos, e buscamos, e batemos de forma perseverante, crendo que Deus, muito mais do que um pai que se importa com a necessidade do seu filho, Deus ouve a nossa oração e, segundo o seu eterno poder, é capaz de atender à ansiedade do nosso coração. Tiago 4, 2-3 diz o seguinte: não tendes, porque não pedis. Não tendes, porque não pedis. Se tivesse pedido a Deus, tinha recebido. Mas ele continua dizendo que nós, quando pedimos, mas se pedimos com a motivação errada, nós não seremos atendidos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Precisamos pedir a Deus sabedoria para lidar com relacionamentos difíceis, para sermos humildes e misericordiosos com aqueles que vivemos em casa, com aqueles que vivemos no ambiente de trabalho, com aqueles que vivemos no ambiente da nossa igreja, bem como a capacidade de sermos justos, devidamente comprometidos com o ensino da palavra de Deus, ao tratar as falhas dos outros, cientes que nós mesmos estamos sujeitos às mesmas exigências que impomos sobre os outros. Em segundo lugar, oferecer aos outros o mesmo tratamento que desejamos para nós mesmos. Se você desrespeita o seu irmão, você está dando a ele o direito de te desrespeitar. Se ele for um crente maduro na palavra de Deus, à luz do que estamos vendo aqui, ao invés de reagir com ofensa, ele vai orar por você. E quem vai tratar com você não vai ser ele, não. Vai ser o Senhor. Me lembro aqui de aquilo que Jesus ensina no capítulo 5, está no nosso contexto, né? No verso 25 do capítulo 5, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. É melhor tratar com o irmão antes que Deus tenha que tratar no nosso lugar. Então, ore e coloque-se diante do Senhor quando é ofendido. Ora, se não formos guiados pela palavra de Deus, e sim pelo pecado, desejaremos a vingança nos relacionamentos e sutilmente faremos algo que prejudique os que nos ofendem. O ensino de Jesus considera aquilo que os discípulos aprenderam anteriormente, desde o capítulo 5, verso 1. Sem os fundamentos que já tinham recebido e a dependência das respostas de Deus, que viria somente e mediante a oração, de modo algum aqueles discípulos seriam capazes de fazer a correta aplicação da justiça, esperando o mesmo para as suas vidas. Nós precisamos tratar os outros como nós desejamos ser tratados. E a desproporcionalidade das nossas exigências nos coloca vulneráveis a uma ação de Deus que será, com certeza, justa e fará nos lembrar que nós precisamos ser piedosos e misericordiosos, como ele mesmo diz no capítulo 5, aqui também de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vou contar uma breve experiência que eu tive uma vez, e com esta história eu encerro esta mensagem. Uma vez estava dentro do ônibus, o ônibus estava cheio, e naquela experiência eu vi do lado de fora um pedinte que estava se preparando para entrar pela porta dos fundos. E tem uma facilidade de atrair essas pessoas a mim. Mas naquela hora o meu coração se fechou para aquela pessoa, e eu imaginei, ela vai entrar aqui com tanta gente dentro desse ônibus, virar para mim. O que aconteceu? Ele entrou dentro do ônibus, com tanta gente dentro do ônibus ali, ele veio em cima de mim, e eu virei as costas para ele, já crente, é vergonhoso dizer isso, eu virei as costas e fiquei ali, fazendo de conta que ele não estava falando comigo. E ele pedindo ajuda e contando a necessidade dele, e eu fazendo de conta que eu não estava ouvindo. Naquela hora, creio, o Espírito Santo me fez lembrar da sua palavra, a palavra de Deus, que diz lá em Provérbios o seguinte, eu nunca me esqueci dessa experiência:
Aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre e necessitado, clamará na sua angústia e não será ouvido. Naquela hora, um santo temor entrou no meu coração. Tirei do bolso o que eu tinha e dei para ele. E ele, ao descer do ônibus, disse: que Deus te abençoe. Nunca me esqueci disso. Porque na hora eu pensei, um dia eu poderei passar necessidade. Como eu quero ser tratado? Com desprezo ou com misericórdia? Ore pelo seu irmão. Cuide do seu irmão. Zele por ele. Não despreze a dor, o sofrimento que muitas vezes ele aí do seu lado está enfrentando. Porque quando você passar por isso, Deus justamente haverá de lhe oferecer a misericórdia que você exerceu com eles. Vamos orar.